Você já fez tudo certo. Esteve presente, cedeu, se calou, abriu mão. E mesmo assim, no fundo, algo não fechava. Sabe aquela sensação de que você se doa tanto, mas ainda assim carrega um peso que não consegue nomear? Esse peso tem um nome, e ele não é amor. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem fazer essa pergunta. Não porque sejam descuidadas, mas porque essa pergunta dói. Ela chega num lugar que a gente aprendeu a proteger desde cedo. O que você está prestes a ouvir não é uma lista de defeitos, não é um julgamento sobre quem você é ou sobre como você ama. É um espelho. E espelhos, quando honestos, mostram o que a gente preferiu não ver. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos de todos os tempos, escreveu nas suas cartas a Lucílio. Carta número 4, uma frase que atravessa séculos e chega inteira até você agora. Que o ser humano passa a vida fugindo do medo sem jamais perguntar do que exatamente está fugindo. Pense nisso por um instante. Você não está fugindo de pessoas, não está fugindo de relacionamentos difíceis. Você está fugindo de uma sensação antiga que aprendeu a disfarçar de entrega, de cuidado, de amor incondicional. E o mais perturbador, essa fuga parece bonita por fora. Ela tem o rosto da generosidade, tem o nome da dedicação, tem o cheiro de quem ama de verdade. Mas por dentro, ela é construída sobre uma fundação que ninguém te ensinou a questionar. O medo. Não o medo que paralisa, não aquele medo óbvio que você reconhece e consegue nomear. Estou falando do medo silencioso, o medo que age enquanto você dorme, o medo que toma decisões antes mesmo de você perceber que estava escolhendo. Ao longo deste vídeo, você vai encontrar 7 comportamentos que a maioria das pessoas chama de amor. 7 coisas que parecem entrega genuína, mas que a psicologia comportamental e a filosofia estoica enxergam de um ângulo completamente diferente. E quando você chegar ao 7º, vai entender por que ele foi guardado para o final. Primeiro, você está sempre disponível, mas não por generosidade. Você atende a ligação mesmo quando está exausto. Responde a mensagem mesmo quando precisava de silêncio. Aparece mesmo quando não tinha nada sobrando em você para dar. E quando alguém te pergunta por que faz isso, a resposta vem rápida, quase automática. Porque me importo. Mas existe uma pergunta que essa resposta nunca deixa passar. O que você sente quando não está disponível? Se a resposta é alívio, tudo bem. Mas se a resposta é culpa, ansiedade, aquela sensação inquieta de que algo vai dar errado se você não aparecer, então o que está em jogo não é generosidade, é controle disfarçado de cuidado. A psicologia comportamental chama isso de hipervigilância afetiva, um padrão aprendido quase sempre na infância, onde estar disponível era a única forma segura de garantir que o amor não fosse embora. Você não aprendeu a estar presente. Você aprendeu que, se não estivesse, perderia algo. E esse aprendizado nunca foi revisado. Ele só foi crescendo, silencioso, dentro de cada relacionamento que você construiu desde então. Segundo, você pede desculpas mesmo quando não errou. Você conhece esse momento. A tensão no ar, o silêncio carregado, o outro com uma expressão fechada. E antes mesmo de entender o que aconteceu, já veio o reflexo. Desculpa. Não porque você errou, mas porque o desconforto daquele silêncio era insuportável. Porque a possibilidade de um conflito parecia mais perigosa do que abrir mão da sua própria razão. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer um erro com clareza e integridade. O que você fez foi diferente. Você usou o pedido de desculpas como escudo, como uma forma de encerrar uma ameaça antes que ela te alcançasse. Epiteto,
escravo grego que se tornou um dos maiores filósofos estoicos da história, dizia em suas diatribes, livro 1, capítulo 2, que ceder por sabedoria e se apagar por medo são dois atos completamente distintos e que confundi-los é o princípio de uma vida que nunca pertenceu a si mesma. Em algum momento da sua vida, sua voz foi perigosa. Discordar tinha um custo alto. E você aprendeu, com precisão cirúrgica, que se calar era mais seguro do que se expor. O pedido de desculpas virou o gesto mais rápido entre você e a dor. E você o repete até hoje, sem perceber que já não precisa mais se proteger daquela forma. Terceiro, você tolera o intolerável e chama isso de paciência. Tem uma diferença enorme entre escolher ficar e não conseguir ir embora. A paciência verdadeira nasce de uma decisão consciente. Ela tem clareza, ela sabe o que está sustentando e por quê. Mas existe outro tipo de permanência que não tem nada de escolha, que é feita de paralisia, de medo do vazio, de um cálculo inconsciente que diz: a dor que conheço é menor do que a dor que ainda não sei nomear. E então você fica, não por amor, mas porque o desconhecido assusta mais do que o sofrimento familiar. A psicologia comportamental tem um nome para isso: zona de conforto dolorosa. Um estado onde o sofrimento já foi internalizado de tal forma que ele se torna referência. Ele vira o chão embaixo dos seus pés, e mesmo que esse chão machuque, tirá-lo de baixo parece mais aterrorizante do que continuar pisando nele. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, livro 4, parágrafo 3, que o ser humano sofre muito mais na imaginação do que na realidade. O que te prende não é o relacionamento, é a história que você conta sobre o que vai acontecer se você sair dele. Você não está sendo paciente. Você está sendo refém de uma narrativa que o medo escreveu por você. Em quarto comportamento, você tenta consertar o outro antes de cuidar de si. Você sabe exatamente o que o outro precisa. Enxerga os padrões dele com clareza, sente quando algo está errado antes mesmo que ele perceba e se lança em resolver, aconselhar, salvar. E enquanto faz isso, a sua própria vida espera. Existe algo muito conveniente em estar ocupado com os problemas de outra pessoa. Quando você está totalmente voltado para o outro, não precisa se virar para si mesmo. Não precisa encarar o que está incompleto, o que dói, o que ainda não foi resolvido dentro de você. O instinto de salvar, quando compulsivo, não é generosidade, é fuga. É uma forma sofisticada e socialmente aceita de evitar o próprio interior. Musônio Rufo, filósofo estoico romano do primeiro século, ensinava aos seus discípulos que nenhum ser humano é capaz de iluminar o caminho de outro enquanto carrega a própria escuridão sem examiná-la. Que a transformação genuína começa sempre de dentro para fora, e nunca o contrário. Cuidar do outro não é errado. Mas quando cuidar do outro é a única forma que você conhece de não cuidar de si, isso deixa de ser amor e passa a ser esquiva. E o mais cruel dessa esquiva é que ela parece nobre, parece entrega, parece exatamente o tipo de coisa que as pessoas admiram em você. Quinto, você nunca diz o que realmente sente e chama isso de proteção. Você escolhe as palavras com cuidado. Pesa cada frase antes de falar, e na maioria das vezes decide não falar nada. Você chama isso de proteção, proteger o outro de uma verdade que poderia magoar, proteger a relação de um conflito desnecessário. Mas existe uma pergunta que essa explicação nunca responde. Quem exatamente você está protegendo? O silêncio que você mantém não preserva o outro, ele preserva você. Preserva a versão de você que ainda não foi vista completamente, que ainda não foi conhecida a fundo e que, por isso, ainda não pode ser rejeitada a fundo. A psicologia da intimidade evitativa descreve exatamente esse mecanismo. O medo não é de se expressar.
O medo real é de se revelar, de ser visto sem filtro, sem edição, sem a versão cuidadosamente construída que você apresenta ao mundo, e então ser considerado insuficiente. Epiteto dizia em suas diatribes, livro 2, capítulo 1, que a armadura que protege também aprisiona, e que nenhum homem livre escolhe voluntariamente viver dentro de uma fortaleza que ele mesmo construiu. Você não está se protegendo, você está se escondendo. E toda vez que esconde sua verdade, fica um pouco mais distante de qualquer conexão que valha a pena ter. Sexto, você faz planos em torno do outro e abandona os seus. Você adiou o curso, mudou os planos de viagem, abriu mão da oportunidade. E para cada uma dessas decisões tinha uma justificativa pronta, razoável, até generosa, mas some com as justificativas por um momento. O que sobra? Uma vida que foi sendo construída em torno de outra pessoa, tijolo por tijolo, escolha por escolha, até o ponto em que você olha para si mesmo e percebe que não sabe mais muito bem onde termina o outro e onde você começa. Isso parece amor, e é exatamente por isso que é tão difícil de enxergar. Mas a psicologia comportamental aponta para algo que a emoção não deixa ver com clareza. Quando você não tem vida própria, você se torna indispensável na vida do outro de uma forma que não pode ser questionada. Se você está em tudo o que ele é, em todos os planos, em todos os espaços, então ele não pode ir embora sem que tudo desmorone. E isso, no fundo, é o que você estava construindo. Não uma relação, uma dependência mútua que parece intimidade, mas funciona como segurança. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, livro 3, parágrafo 16, que quem perde a si mesmo ao longo do caminho não tem nada de verdadeiro a oferecer a ninguém, porque o que oferece já não lhe pertence. Abrir mão de si não é entrega, é dissolução. E nenhuma relação saudável sobrevive quando uma das pessoas deixa de existir dentro dela. Sétimo comportamento. Você ama mais quando sente que pode perder. Quando tudo está bem, você se distancia. Fica confortável, um pouco ausente, menos presente do que deveria. Mas quando algo ameaça acabar, quando o outro dá um passo para trás, quando o silêncio fica pesado demais, algo acende em você com uma intensidade que surpreende até a você mesmo. De repente, você está completamente ali, atento, carinhoso, disposto a tudo. E você interpreta isso como profundidade de sentimento, como prova de que realmente ama. Mas o que está acontecendo não tem nada de amor. É o medo da perda ativando o sistema de apego. É o seu sistema nervoso respondendo a uma ameaça, não o seu coração respondendo a uma pessoa. Sêneca escreveu em suas cartas a Lucílio, carta número 68, que o homem que só valoriza o que está prestes a perder nunca soube, de verdade, o que tinha. Que esse tipo de amor não é devotado ao outro, é devotado ao alívio de não perder. E aqui está o peso real desse padrão. Ele cria um ciclo. Você se afasta quando está seguro. O outro sente a distância. A relação começa a rachar. O medo acorda. Você volta com tudo. A relação se estabiliza e você se afasta de novo. Não é intensidade, é oscilação. E oscilação, por mais intensa que seja, não constrói nada sólido. O amor que nasce do medo precisa de crise para existir. O amor que nasce da consciência existe mesmo quando tudo está calmo, mesmo quando não há nada para perder, mesmo quando o outro não está testando nem ameaçando ir embora. Essa é a diferença entre amar alguém e precisar de alguém para não sentir medo. E agora que você conhece essa diferença, você não consegue mais não ver. Tudo que você ouviu até aqui poderia te deixar com culpa, mas culpa não é o que esse momento pede. O que ele pede é algo muito mais raro: honestidade sem julgamento. Reconhecer que agiu com medo não apaga o amor que sentiu, não invalida as escolhas que fez,
Significa apenas que você amou com as ferramentas que tinha, com o mapa emocional que a vida te deu antes que você tivesse idade ou consciência para questioná-lo. Epiteto ensinava em suas Diatribes, livro 1, capítulo 20, que nenhum ser humano age mal de forma deliberada contra si mesmo. Que todo comportamento, por mais autodestrutivo que pareça, nasce de uma crença sobre o que é necessário para sobreviver. Você não escolheu o medo, você aprendeu o medo, e tudo que é aprendido pode ser revisado. A filosofia estoica não pede que você se torne invulnerável. Ela pede que você se torne consciente, que você olhe para dentro com a mesma coragem que usa para olhar para o mundo, que você pare de terceirizar para o medo as decisões que pertencem a você. Amar com consciência não é amar sem dor, é amar sabendo o que é seu e o que é do medo, e escolher mesmo assim estar presente. Essa escolha começa agora, e ela começa com você. Se este vídeo tocou em algo que você ainda não tinha conseguido nomear, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, o maior ato de amor é exatamente esse: oferecer um espelho para quem ainda não consegue se ver.